Agora meus olhos te veem. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 30 de janeiro de 1964. O assunto desta noite, como você sabe pelo título, é tirado de Jó. Eu tinha ouvido falar de ti com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Jó 42 versículo 5. E essa é uma promessa para todos os seres no mundo. Há um evento divino para o qual toda a vasta criação se move e esse evento deve ser incorporado ao corpo de Deus. Deus e somente Deus desempenha todas as partes. E Ele está chamando cada um em seu próprio tempo e incorpora cada um, individualmente, não em nenhum grupo, em seu corpo. E você veste o corpo dele, é seu corpo, e você e ele são um. Este é o grande plano do mundo. Se o homem acredita ou não, realmente não importa, porque eventualmente ele experimentará. Então, nas Escrituras, ver é saber, a mesma palavra em grego. Então, quando eu sei apenas porque eu vi. Agora nos voltamos para aquele que é Paulo. Paulo teve o grande evento no momento em que ninguém era um inimigo maior da fé do que Paulo. Então ele teve uma transformação completa de si mesmo e então ele se tornou o apóstolo mais importante. Um apóstolo é alguém que é chamado e enviado. Ser chamado é ser enviado. Todo mundo um dia será chamado. Naquele exato momento ele será enviado para contar a história, independentemente do que os outros vão acreditar, porque ao longo dos tempos todos os tipos de coisas se infiltram na história e a distorcem. Agora, aqui está a história de Paulo sendo chamado. Há essa discrepância no livro de Atos, que nos conta primeiro no capítulo 9, depois temos no capítulo 22 e no capítulo 26. No capítulo 9, somos informados de que seus companheiros que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Paulo viu, eles não viram. No capítulo 22 do mesmo livro de Atos, somos informados de que eles não ouviram nada, eles apenas viram a luz. Então, no capítulo 26, somos informados de que uma luz além do brilho do sol desceu sobre Paulo e seus companheiros, nenhuma palavra é dita sobre qualquer coisa que tenha sido ouvida. Eu lhes digo esta noite, a partir de minhas próprias experiências pessoais, o único que ouviu e viu foi Paulo. É o único. Essa coisa toda é tão completamente individualizada, ninguém além daquele que está tendo a experiência realmente vê e ouve nada. Mas nossos pais ao longo dos séculos, eles tiveram que embelezar e colocar um intermediário entre Paulo e Deus. Quando lemos suas epístolas, ele primeiro afirma no livro de Gálatas. Se há uma coisa que ele era completamente contra era algum intermediário entre ele e Deus. Ele disse: Paulo, um apóstolo, não por homens nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 1,16. Não havia intermediário entre Paulo e Deus, nenhum. E então, ele disse, falando agora de Jesus Cristo. Embora eu o tenha considerado do ponto de vista humano, já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Ele estava falando apenas do Cristo ressuscitado. E disse ele, em Coríntios, o capítulo 9 de 1 Coríntios. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Para ele, a única qualificação para ser apóstolo era ter visto Cristo ressuscitado, nenhum ser de carne e osso. Você pode andar com alguém que é esse ser, mas isso não o qualifica. Deve ser uma experiência espiritual única e completa em você quando você vê o Cristo ressuscitado. Não sou eu apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Nenhum homem me enviou, nenhuma organização me enviou, eu o vi, e vê-lo é ser enviado. Então é a descrição de Paulo da conversão como a lemos primeiro em Gálatas, depois nos capítulos 9 e 15 de 1 Coríntios e depois no capítulo 4 de 2 Coríntios. Então ele fala de ver a glória de Deus na face de Cristo. É assim que você o vê. Deus é Espírito, ele só pode ser visto em seu Filho, mas o Filho e o Pai são um. Então você olha para o rosto e lá você o vê. Naquele momento ele te abraça e você se torna um com ele, você se funde com ele,
e se fundindo com ele então ele te envia para o mundo. E deixe-me contar minha experiência pessoal de ser enviado. Quando você é abraçado, ele o envia. Agora, essas palavras não estão registradas nas Escrituras, mas deveriam estar registradas nas Escrituras porque o drama é idêntico para cada um de nós. Todos terão a mesma experiência. Há apenas uma peça, um enredo, um plano que Deus criou para se redimir, tendo se fragmentado, Ele é a rocha eterna, e Ele nos traz individualizados como Ele mesmo. E quando fui abraçado no corpo de Deus, e feito um com Deus, e usei seu corpo como meu próprio corpo, e então enviado, as palavras que ecoavam em meu ouvido eram estas: abaixo os sangues azuis. Voltei sem escola, sem educação, me perguntando do que se trata tudo isso? Mas as palavras você nunca poderia esquecer na eternidade. Eu esqueci tantas coisas entre aquele dia nos anos 20 e hoje nos anos 60. Tanto que experimentei neste mundo eu esqueci completamente. Mas essas palavras estão indelevelmente impressas em minha mente e não consigo esquecê-las. Eu não sabia o significado delas até que um dia me deparei com o significado das palavras sangue azul, abaixo o sangue azul. Sempre significou o protocolo da igreja, todas as formas externas de adoração, mas todas. Nenhum intermediário entre você e Deus, nenhum sacramento externo, nada externo neste mundo, apenas você e Deus. Só existe Deus. E então, ouvi as palavras na minha cabeça ecoando. Fui abraçado por Deus, sou um com o corpo de Deus, e enquanto estou abraçado e vestindo seu corpo que é amor infinito, as palavras: abaixo o sangue azul. E então as palavras para mim, bem na minha cara: hora de agir. Deus só age e está em todos os seres ou homens existentes. Hora de agir. Foi meu comando quando fui levado para fora daquela sociedade divina para este mundo. Então eu sei que alguém adulterou essa história como contada no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por aquele que escreveu o livro de Lucas, quem quer que ele tenha sido. Mas entre a escrita do manuscrito original e nossa recepção dele, há aqueles que tentaram fazê-lo se conformar ao seu conceito do que Deus deveria ter feito e, certamente, deve haver algum intermediário entre o homem que é um vilão e a salvação desse homem. Então eles chamaram esse de Ananias, e eles falam de Ananias, e Paulo nunca usa o nome Ananias em nenhuma de suas epístolas. Ele fala 4 vezes de sua conversão, a mesma conversão, e nunca menciona aquele indivíduo, um intermediário entre ele e a mudança radical em seu ser. Mas Lucas menciona isso 2 vezes. Aqui, Ananias vem enviado por Deus para alguém que está cego pela experiência para abrir seus olhos para que ele possa ver. Então, meus olhos te veem. Todos um dia verão Deus, realmente verão Deus, e ver Deus se tornará Deus. Nós sempre nos tornamos o que contemplamos. E Deus nos chamará à sua própria maneira, e ninguém conhece seu segredo do chamado. Quando são chamados, você fica em sua presença e não faz perguntas. Você vê amor infinito. Então, quando Blake disse: e o amor é a forma humana divina, eu sei por experiência que ele está certo, é a forma humana divina. Você fica em sua presença de amor infinito. Ele o abraça quando lhe é feita a pergunta e você responde como deveria responder, e você responderá que o amor é a maior coisa do mundo. Quando ele o abraça, você se funde com ele e é um com Deus. E não há nada além de amor. Nada além de Deus. E então virão as mais maravilhosas imagens do mundo, que a história de Deus, como contada no Antigo Testamento, é verdadeira. Nada te emociona mais do que quando alguém vem aqui, transbordando de ânsia de entender a mensagem de Deus, me liga ou me escreve, e então me conta essas visões maravilhosas deles. Um ligou na semana passada e disse: Neville, eu conheci Jacó. Mas ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, ele é tão minúsculo, ele é tão pequeno. Eu direi a ela: leia o 7º capítulo de Amós, os 2º e 5º versículos de Amós. Como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. Você consegue conceber uma criança que não consegue ficar de pé? Ela deve ser muito pequena se não consegue ficar de pé. Hoje, elas são precoces aos 9 anos, se levantando sozinhas.
9 meses, quero dizer. Com 1 ano, se ele não estiver de pé. O que há de errado com ele? Mas aqui, como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. E todos foram ensinados a acreditar que Jacó é um homem, que deu à luz 12 filhos, e eles são os pais de todo o vasto mundo. No entanto, no livro de Amós, como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. Então ela me liga e me diz: Mas, Neville, ele era tão pequeno. Eu conheci Jacó. Ninguém me disse que ele era Jacó, eu sabia que ele era Jacó. Mas, Neville, ele é tão pequeno. Exatamente o que o livro de Amós diz que ele realmente é. Todo o vasto drama se desenrola dentro da mente do homem. Não há nada além de Deus e sua peça está contida no homem. Outra senhora, que está aqui esta noite, me escreveu a carta mais doce na semana passada e contou a história de sua neta de 4 anos. A neta tinha então apenas 4 anos. Ela disse a ela: E vovó, sonhei ontem à noite. Sonhei que fui para o céu, para o sol, e falei com o sol. E sabe de uma coisa? Ele tem um rosto, mãos e pés. E sabe de uma coisa, vovó? As mãos e os pés dele têm magia. E então o grande, grande oceano começou a falar e o oceano falou com o sol. Então o sol desceu para a terra. E sabe de uma coisa, vovó? Ele tinha pernas, e conseguia andar, e ele andou até mim, e me beijou na bochecha, e estava quente. Agora, isso não é um sonho bobo, vovó? E como isso é verdade? Não há nada além de Deus neste mundo. Tudo neste mundo é humano, mas as pessoas não sabem. Tudo é humano. O sol é Deus e assim é a lua e assim é a terra e assim é tudo neste mundo. O dia chegará e você despertará como Deus para descobrir que não há nada neste mundo além de Deus. Não há nada além de Deus simplesmente se individualizando e se expandindo além do sonho mais louco de tudo o que ele era antes da decisão de se expandir. Somente Deus. Nada além de Deus. Então uma iluminação cada vez maior é a presença que é Deus. Então aqui estava o sonho dessa criança. Felizmente a avó o registrou e eu o tenho em casa em sua própria palavra escrita. Quando ela for para a escola, eles dirão a ela que o Sol é esse enorme corpo quente que está gradualmente se queimando, porque milhões de chamadas bombas atômicas, estão sendo explodidas dentro dele por seu próprio poder e eventualmente ele não tem mais nada e, portanto, ele ficará frio, e nós, flutuando ao redor dele, morreremos porque ele deixará de existir. E eles não sabem que ele tem um rosto, mãos e pés, e pode descer à terra e falar com o oceano, e então caminhar até uma criança e beijá-la em sua bochecha, e o beijo foi quente. E então, em seu pequeno, sabendo que o sol está lá em cima e não é um homem, então, não é um sonho bobo, vovó? Eu lhe digo que a coisa toda é verdade. Na semana passada, uma senhora, que pode estar aqui esta noite, me deu uma revista baseada na fé. Na capa e na contracapa, 2 pensamentos adoráveis estão impressos. Na capa, somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Na contracapa, a imaginação do homem se manifesta nas imaginações dos homens. Agora, esta é uma revista lançada, eu acho, trimestralmente, ou talvez semestralmente, mas, aqui, este pensamento perfeitamente maravilhoso de que somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Você pensa em termos do Sol, eles dizem que leva 8 minutos para a luz chegar até nós. E a coisa que viaja mais rápido no mundo, dizem os cientistas, é a luz, 180 mil milhas por segundo. E você se senta aqui, quer saiba disso, nunca ouvi essas palavras antes, e pensa no Sol, e aí está, não levou 8 minutos. Então eles dizem a você que há coisas muito além do sonho mais louco do homem que levariam anos-luz, correndo para as inumeráveis centenas e milhares, x número de milhares de anos-luz para alcançá-las. Então eles dizem a você onde elas estão, e você pensa nelas, e lá está você. Então, novamente, somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço, de modo que tudo o que você vê,
embora pareça de fora, está dentro, em sua imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. E chegará o dia em que você também terá todas essas experiências. Você conhecerá Jacó e ele é tão pequeno. Jacó é tão pequeno. Como ele pode ficar de pé? E você pensa em termos desse gigante de um homem com seus 12 filhos e todos esses, não, esses são estados, todos estados de consciência. Você e eu devemos passar pelo estado chamado Jacó. Lembro-me de passar pelo estado onde literalmente Jacó era um enganador. Jacó enganou seu sogro. Ele pegou o gado e o colocou na época da rega quando é hora da fertilização, e então colocou choupos diante de seus rostos para que quando eles viessem a ser gerados, vissem diante deles essas listras. E então, quando eles foram gerados, eles geraram descendentes listrados. Ele fez uma pequena aposta com seu sogro, Labão, que todos os listrados seriam seus e os manchados seriam seus, os lisos seriam de Labão e apenas o gado liso. E então ele enganou seu sogro. Ele enganou seu pai, Isaque. Ele enganou seu irmão, Esaú. Ele era um ser enganador. Mas para ver Deus, seu nome teve que ser mudado, então ele lutou a noite toda. Não uma noite de 12 horas. Estamos lutando a noite toda agora. Temos lutado por milhares de anos, desempenhando o papel de Jacó, até aquele momento no tempo em que ele completa a luta e Deus muda o nome para Israel, o puro de coração. Pois somente o puro de coração pode ver Deus. E então, olhamos nos olhos de Deus e nos tornamos o que contemplamos, onde somos transformados de Jacó. E Jacó sempre foi o pequeno, tão pequeno que ele nem conseguia ficar de pé. Lembro-me de quando eu era um menino de 6 anos, 5 ou 6, minha mãe me deu um doce, ela tinha uma linda caixa de doces, e ela disse, Nev, você pega isso e depois dá isso para Cal, meu irmão Carli. Então eu peguei meu doce e peguei o de Carli, e ela disse, e vá e dê para Cal. Bem, eu comi o meu antes de sair do quarto e o gosto era tão bom que eu não tive forças para dar o dele para Carli, então eu comi o dele. Então, veja, eu enganei meu irmão, assim como Jacó enganou Esaú. E eu nunca disse a Cal que eu tinha um doce para dar a ele. Se eu tivesse dito a ele, ele poderia ter chorado e contado para a mãe, ou ele poderia ter me perdoado, ele poderia ter feito isso. Nessa idade, duvido que você tenha forças para perdoar. E eu não contei a ninguém, então a mãe nunca soube que eu não dei para a Cal. Veja, eu fiz o papel do pequeno chamado Jacó. Jacó é tão pequeno. Como ele consegue ficar de pé? E ela ficou tão surpresa quando Jacob entrou em seu mundo, essa criança. Tão pequena que ela me disse ao telefone. Mas, Neville, ele é tão pequeno. As mesmas palavras que ela usou, ele é tão pequeno. Bem, a palavra nas escrituras é pequeno. Ele é tão pequeno que não consegue ficar de pé. Bem, ele teria que ter menos de 1 ano e não conseguiria ficar de pé. E então, ela está passando por esses estados onde ela realmente está encontrando o drama eterno de Deus. A peça é perfeita e todos encontram todos esses personagens na eternidade. E então quando Jó, no finalzinho, há 42 capítulos para Jó, e ninguém passou por mais inferno do que Jó, a vítima da peça mais cruel quando ele aparentemente não tinha realmente direito a isso, ele não fez nada para justificar esse horror. E no finalzinho, quando ele reclamou e reclamou e reclamou, ele finalmente, no finalzinho, ele disse: Eu ouvi falar de ti com a audição dos ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Já ouvi falar dele, mas agora o vejo. E quando você ouvir, posso lhe dizer, você nunca, nem na eternidade, será capaz de descrevê-lo. Daniel tenta descrevê-lo no capítulo 7, mas você não consegue descrever Jesus Cristo, você não consegue. Você olha para esta face celestial do ancião dos dias e ele é Jeová. Este é Jesus Cristo, como lhe foi dito no capítulo 4 de 2 Coríntios, e eu contemplo a glória de Deus na face de Cristo. Versículo 6. Você não vê Deus, Deus é Espírito, mas você o vê refletido apenas na face de Cristo. E você olha diretamente para esta face gloriosa, e ele lhe pergunta:
Qual é a maior coisa do mundo? Automaticamente você responde: amor, fé, esperança e amor, as palavras de Paulo. Isso é uma grande emoção, porque Paulo escreveu aquele capítulo 13 de 1 Coríntios e você está citando Paulo, o maior e mais importante apóstolo de todos. E ele afirma: eu sou um apóstolo porque não vi Jesus nosso Senhor. Essa é a única qualificação para o apostolado: não viu a Jesus, nosso Senhor? 1 Cor 9h01. E então você cita Paulo, e ele, Jesus Cristo, abraça você, e você se torna um com ele, e você veste seu corpo e seu amor infinito, não há nada além de amor. E então você é enviado e lhe é dito: já abaixo os sangues azuis. E hora de agir. Você sai sabendo que deve cortar todo o contato com todas as organizações, mas todas as organizações que pensam que vão adquirir mérito para entrar no céu participando do serviço, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e todos os rituais externos. Abaixo os sangues azuis. Essa foi minha ordem. Então, aquele que me enviou era poder infinito, e Paulo descreve Jesus Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Então fui levado diante do poder, poder infinito, e ele me disse: hora de agir. Mas que comando! Sem usar os lábios, sem usar nenhuma corda vocal, mas ouvi as palavras imediatamente enquanto ele as pensava. E esse era o poder de Deus. Havia magia no olho. Volte para Pami. E vovó, havia magia em suas mãos e magia em seus pés. Eu lhe digo, havia magia por toda parte. Magia em seus olhos. Ele olhou em seus olhos e nenhuma palavra foi proferida até onde uma voz aqui vai, e você ouve palavras na língua de sua própria mãe, a língua em que você nasceu. É isso que você ouve, e ouve que é hora de agir. Você sai, e nenhuma organização, não se une a nenhuma, não faz nenhum esforço externo para apaziguar Deus, nenhum esforço externo que seja, nenhum intermediário entre você e Deus. E o dia chegará, você simplesmente fará sua parte e quando Deus souber que é a hora certa, Ele chamará. Não haverá resistência. Ele o chamará para a sua presença e você olhará diretamente para o rosto de Cristo Jesus, que reflete a glória de Deus. Não há outra maneira de conhecer Deus a não ser no rosto de Cristo Jesus. Você fica bem na presença dele, e o vê, e ele o abraça, e você se funde com seu corpo, e a partir daí você é um com Cristo Jesus. Então as palavras que você entende: então, aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Então o remetente e o enviado são um, embora você esteja velado. E o corpo vela o ser que você é. Ninguém vê o ser que você é, pois você está usando um corpo que é um véu. O corpo é um véu, então ninguém sabe o corpo que você realmente está usando. Você sabe, mas os outros não sabem, e você não pode exibi-lo aos olhos mortais de ninguém. Mas você pode exibir isso. Mas você sabe que aquele que me vê vê aquele que me enviou, pois o remetente e o enviado são um. Então chega aquele momento no tempo em que o véu é retirado pela última vez. Naquele momento, você retorna à sua forma eterna e imortal, que lhe foi dada pelo abraço de Cristo Jesus, para se tornar parte do corpo de Deus. E todos estão destinados a fazer parte do corpo de Deus. Então, meus olhos te veem. Mas neste nível, posso lhe dizer, cada palavra dele é verdadeira. E enquanto você espera pacientemente por ver, não negligencie os outros níveis do seu ser. Pois ele nos diz que tudo o que pedimos em oração crendo, receberemos. Bem, para pedir, crendo, devo me render a esse estado. Há uma grande diferença entre falar de uma coisa e me render a essa coisa. Quando me rendo a uma coisa, penso a partir dela, não penso nela. Vejo o mundo a partir do estado se me rendo a ele. Então, tudo o que peço em oração, acredito que recebi e receberei. Então me rendo, abandono-me completamente ao estado. Ao fazer isso, vejo o mundo de forma diferente. Vejo-o como veria se fosse verdade que sou o homem que acabei de presumir que sou. E nessa suposição, simplesmente vejo o mundo e olho para o mundo. Portanto, não devo negligenciar o nível inferior da verdade de Deus,
pois Ele nos deu esses níveis para nos ajudar e nos proteger enquanto nos elevamos até o momento em que Ele nos chama, nos abraça e nos torna um com Ele. Você aceita isso esta noite, não apenas para você, mas para todos que você conhece. E trate isso com leveza. Não estoure um vaso sanguíneo para fazer isso, trate isso com leveza. Alguém lhe pede algo, suponha que lhe disse neste exato momento que tem o que quer. Não trabalhe nisso. Acredite em Deus, Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana, então não se sente trabalhe. Alguém lhe pede algo, quer uma fortuna, quer um emprego, quer mais dinheiro, quer isso, aquilo ou aquilo, se for algo que não prejudique o outro, se quiser, conceda. O que quer que lhe peçam, se for com amor que você pode conceder, conceda. Sempre que você usa sua imaginação amorosamente em nome de outro, está na verdade expressando Deus, pois Deus é amor. Então, se alguém diz, quero mais dinheiro, por que ele não deveria ter mais dinheiro? Certamente, mais dinheiro, não importa o que ele tenha. Se ele tem todo o dinheiro do mundo, se ele quer mais, você pode conceder isso. Ele não vai machucar ninguém se ele pegar, não se você assumir que ele tem. Alguém quer ser conhecido, tudo bem, se é isso que eles querem. Quem realmente se importa? Li o jornal desta manhã. E três que eu conhecia, um muito bem, o conheci em 1934 na cidade de Nova York, na verdade, foi ele quem me apresentou ao meu parceiro de dança que foi meu parceiro de dança por 13 anos. E aqui, ninguém neste mundo que eu conhecesse tinha mais medo da morte do que ele. Então ele foi dormir e não acordou. Então, aos 69 anos, eles encontraram o corpo na cama. Um dramaturgo muito capaz, ele escreveu muitos sucessos da Broadway, durou quase 2 anos, muitos programas de TV e muitos filmes que ele escreveu. Seu nome era Eugene Conrad. Eu o conhecia como Gene Conrad e Gene me apresentou ao meu parceiro de dança, a Marina. Mas ele não acordou. Ele saiu na noite anterior com sua esposa e seus amigos, foi dormir, e Gene se foi. Gene nunca veio aqui, nunca veio a nenhuma das minhas reuniões, porque Gene conhecia o Neville físico. Ele não queria nada das experiências daquele que veste esta vestimenta. Ele conhecia o Neville físico e conhecia as limitações daquele corpo físico, todas as suas fraquezas, e então ele não queria fazer parte disso. Esta é a história eterna como contada nas Escrituras. Nós o conhecemos, conhecemos seus pais, conhecemos seus irmãos, conhecemos suas irmãs, e ainda assim quando o Messias vier ninguém saberá de onde ele veio. Bem, Gene não queria fazer parte disso, porque ele queria acreditar em algum ser milagroso do lado de fora de si mesmo. Não algo no interior que o tornasse vivo, antes de tudo, que lentamente despertaria dentro dele e passaria por toda a história como contada nas Escrituras, cada pequeno detalhe se desdobraria em Gene, e isso acontecerá. Mas hoje à noite, Gene está na roda e ele foi desta roda para outra roda, a mesma roda. E então, ele lerá amanhã sobre alguém que teve as experiências, mas a memória sendo muito curta, ele não saberá que conheceu Neville. Mas ele saberá e lerá sobre a história de um homem que realmente teve aquela experiência que se assemelhava ao que foi contado nas Escrituras, e ele ouvirá vividamente. Um dia ele será chamado, e porque eu já sou parte do corpo de Deus, quando ele vier, olharei bem em seu rosto, e ele e eu seremos um, todos no corpo de Deus. Ele não sabe agora, mas saberá. Todos saberão. Jornal desta manhã, Alan Ladd, ele foi dormir e não acordou, 50 anos, e aqui, apenas 50 anos. Ele fez 100 fotos, e ele estava interessado nisso? Eu não acho que ele estava interessado nisso. Outro amigo meu que veio aqui 2 vezes no ano passado, eu o conheci na época de Abdullah, e ele veio aqui, Robert Cummings, uma pessoa muito, muito saudável, um sujeito legal. Mas Bob não vem porque isso não é sua praia. É algo um pouco fora do que ele esperaria. Mas Bob e eu nos conhecemos bem em Nova York anos atrás. Ele é meu mais novo, mas não muitos anos, eu lhe asseguro, apesar de seu agente de imprensa. Eu farei 59 em questão de dias e Bob não pode ter menos de 58, apesar do que os outros lhe dirão.
Mas nessa idade você pensaria que a razão lhe diria que você está caminhando em direção ao inevitável e por que não ouvir a história como ela foi revelada por um? Embora você conheça essa vestimenta, ouça o que realmente está falando através dela. Pois o que eu digo a vocês é verdade. Não estou inventando, não estou compondo, a coisa toda aconteceu comigo. Tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo, como nos foi dito nas Escrituras, eu experimentei. É por isso que quando leio as inconsistências que contei a vocês esta noite, posso falar sobre essas inconsistências. Não há intermediário entre você e Deus. Então, quando o livro de Atos traz 3, eu sei que alguém adulterou o roteiro, porque nas cartas do próprio Paulo, suas epístolas, ele não menciona um intermediário entre ele e Deus. Sua primeira carta, que é Gálatas, ele vai direto ao ponto e diz: o evangelho que prego não é evangelho de homem. Não me foi ensinado, nem o recebi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 versículo 11. E uma revelação para Paulo era Deus em um ato de autorrevelação. Ele se revela, e é assim que você o vê. À medida que ele se revela, você se torna a coisa que se revela diante de você. E então eu sei que Ananias é uma inserção. Não há razão alguma para ele nas Escrituras. Então, quando leio essas histórias e volto e as comparo com o que experimentei, sei onde, quem quer que tenha sido o estudioso ou o tradutor. Porque, afinal, naquela época eles não usavam óculos como nós usamos para ajudar a visão, e você podia pegar uma pequena letra e mudar o significado de uma palavra. Pois esses escribas estavam simplesmente trabalhando sem luz elétrica, sem essa ajuda, sem óculos, e eram simplesmente escribas transcrevendo, colocando de uma parte para outra o que pensavam ter visto. Eles poderiam ter feito isso involuntariamente. Por outro lado, alguns fizeram isso conscientemente, tentando fazer com que se conformasse com o que acreditavam que Deus deveria ter dito, em vez do que ele disse. Mas quando você teve a experiência e sabe por experiência real, então você vê, porque ver é saber. E então, quando você vê porque você experimentou, ninguém pode impedi-lo. Se todo o vasto mundo se levantasse esta noite em oposição ao que acabei de lhe dizer, não faria nenhuma diferença para mim. Eu não os odiaria por isso, porque eu saberia que cada um que agora se opõe a isso amanhã me encontrará no corpo de Deus, e eu estarei lá para cumprimentá-los. Eu olharei bem em seus rostos e eles se tornarão o que contemplarem. O próprio ser que agora se opõe se tornará. Pois eu serei um como sou agora com o corpo de Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Então, posso lhe dizer, você se detém no que ouviu esta noite. Sim, naquela visão da pequena Pamie. Como Blake disse no final de sua maravilhosa visão. A visão do juízo final, e alguém lhe dirá. Quando você vê o sol, você vê uma grande guiné redonda. Ele disse, não, 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 eu ouço uma hoste do céu clamando e cantando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele viu o sol. Não como um enorme corpo luminoso irradiando calor e energia, mas ele o viu como vivo com anjos clamando pela glória de Deus. E então, a pequena Pamie foi para o céu e falou com o sol. E você sabe, vovó, ele tem um rosto e ele tem mãos e ele tem pés. E você sabe, vovó? O grande oceano falou com o sol e então o sol, cujas mãos e pés tinham magia, desceu à terra e falou. E você sabe, vovó? Ele também tinha pernas e ele andou até mim e me beijou na bochecha, e estava quente. Agora, isso não é um sonho bobo, bobo? E posso te dizer, você se detém nisso. Talvez num futuro não muito distante você também vá para o céu e fale com o sol. E posso te dizer, ela está certa, ele tem um rosto, ele tem mãos, e ele tem pés e ele. Então tudo neste mundo é Deus, não há nada além de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Se esse conteúdo trouxe luz ao seu caminho, curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem de inspiração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua jornada.
Sua presença aqui faz toda a diferença, e sou grata por cada um de vocês. Que a paz e a sabedoria de Deus estejam sempre com vocês.